Eu quero aqui abraçar a todos que já estão aí na nossa agradabilíssima companhia para acompanhar aí essa entrevista, né? E já está presente aqui o Edilvan Alencar, tá certo? Eliane Estrela, que eu tive surpresa, um prazer, né? De estar aqui também. Ex-secretária de Educação, está afastada, evidentemente. E o prefeito Libório, que está aqui, né, o homem que tem dias que não aparece, está até dormindo aí, né? Nós vamos falar muito de educação, inclusive está aqui a ex-secretária de Educação do Estado, né, Eliane Estrela, está aí o ex-secretário de Educação de Fortaleza, o deputado que luta muito aí em prol da educação, tá certo? E nós vamos falar muito de educação, mas eu quero agradecer primeiramente aí a presença de vocês. Libório, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, José. Boa tarde a todos os ouvintes e todos aos irmãos açareenses. Boa tarde, meu querido amigo deputado Edilvan. Quero dar uma boa tarde à nossa querida amiga ex-secretária de Estado, Eliane Estrela. E uma boa tarde ao povo do Açaré. E, José, eu que agradeço mais uma vez, né? Agradeço a Deus por esse momento. Todos nós estamos aqui para dialogar e conversar com a população do Açaré, prestar conta, né, trazer informações, levar informações às pessoas, que é muito importante. E eu que agradeço por esse momento, né, saiba que sou um admirador do seu programa, da sua pessoa, que tem feito um trabalho, né, espetacular através da imprensa, despertando na gente, levando todas as reivindicações que a população tanto assiste seu programa e que leva até você para que você possa despertar nas pessoas que representam. Muito obrigado aí. Deputado, obrigado pela sua presença mais uma vez. Não é a primeira vez que você está aqui. Eu acho que nesse estúdio, já esteve aqui nesse estúdio. Já esteve aqui. Boa tarde, deputado. Boa tarde, né? Um abraço ao povo de Açaré e dos municípios vizinhos. Para mim é uma honra, Jocélio, você é um nome muito respeitado aqui na imprensa cearense. E eu estou aqui muito bem acompanhado, né? Estou acompanhado do prefeito Libório, que é um amigo, um gestor que é referência no Estado. Eu fiz um seminário com os prefeitos, acho que foi o ano passado, e aí eu levei o Libório para falar um pouco sobre gestão municipal. E olha que eu já tenho aí só uns 20 anos aí na gestão de educação e é uma referência para mim, porque eu já vi nesse período, é uma pessoa que eu admiro e serve de exemplo para o Ceará e para o Brasil. E Eliana, secretária até um mês atrás, Eliana tem 7 anos que é secretária de Educação do Estado, período difícil, com uma pandemia, e mantendo o Ceará como referência na educação. Saiu da secretaria com novos projetos, né? E eu vim aqui falar um pouco para o povo do Açaré, inclusive sobre recursos, sobre emendas, sobre investimento e sobre educação também. Tá certo, vocês estão achando, é só o meu retorno tá assim, lá tá legal, viu? Porque o meu retorno aqui, olha lá o que é que eu estou botando no meu notebook ali, ó, tá remendado aqui, ó, com a caneta, mas lá tá, na live tá legal. Secretária Eliane Estrela, obrigado, prazer em recebê-la aqui, fica à vontade, boa tarde. Boa tarde, Jocélio. Um prazer estar aqui com você. Agradecer aí a abertura desse espaço tão importante. Boa tarde a todos os ouvintes, especialmente ao povo querido do Açaré, uma terra querida e que tem um grande gestor, um prefeito que ama essa terra e que faz de tudo para ver o progresso, especialmente valorizando as pessoas, que é o mais importante, é esse olhar para as pessoas. Prefeito, parabéns por sua gestão. E acompanhada também aqui do nosso deputado federal, amigo de muito tempo, Edilvan Alencar, que me honra estar aqui com ele ao seu lado para conversarmos sobre educação e tantas outras pautas também importantes para esse município e para os municípios vizinhos também. Tá certo. Bem, nós não vamos nos preocupar com essa tela da frente, não. O importante é lá. É só retorno. Eu queria falar com vocês, principalmente de Edilvan Alencar e a secretária Eliane Estrela. Eu acho que o Libório já tem conhecimento. A nossa equipe está fazendo uma reportagem em todos os municípios
do Cariri Oeste. Aliás, não só do Cariri Oeste, tem um município também que vai entrar na pauta, que é Saboeiro, falando, a gente vai fazer sobre educação. A primeira cidade que nós fizemos, reportagem sobre educação, foi Altaneira. Inclusive, já colocamos no ar, está no nosso canal do YouTube. A gente vai nas cidades, não diz qual a cidade que a gente vai chegar, nem avisa prefeito, nem ninguém, chega de surpresa, como foi lá em Altaneira. Então a gente chega lá, conversa com a prefeita, conversa com os prefeitos, conversa com diretores, pais de alunos, professores, motoristas, vê como é que estão os ônibus. E a matéria é rodada aqui na nossa TV, na TV Cariri, na TV Patativa, ela tem uma média de 40 minutos de matéria só daquela cidade. E a gente apresenta a realidade da educação, né, que está acontecendo naquele município. E nós vamos fazer isso em todas as 11 cidades. Por quê? Porque você deve estar perguntando, por quê? Porque a gente vê muito dizer que a educação vai bem. E a gente sabe que cresceu muito a educação. A educação teve uma evolução, mas tem problemas. E como tem problemas, né? Então, o que acontece? Nós fomos saber quais os problemas que as cidades têm. Nós descobrimos muitos problemas lá em Altaneira, que a prefeita não tinha conhecimento, que o secretário, né? O secretário também não tinha muito conhecimento. Está entendendo? Problemas de escola, problemas de... É tanto que agora lá em Altaneira houve uma sugestão, deputado, eu estou falando assim, intensificando a educação para vocês, aonde foi colocada a ouvidoria lá em Altaneira para escutar as pessoas, pais, alunos, em todas as salas, em todos os colégios e tal. Teve um problema lá também, que é um problema muito sério, um problema de uma piscina, e foram vários problemas de transporte, que pneu carecas, né? Que a prefeita disse que ia chamar a empresa para isso, porque não pode, então são vários problemas. E eu queria iniciar, antes de conversar com o Libório, viu, Libório, eu vou pedir permissão a você, para vocês que são, vamos dizer assim, mestres em educação, foi secretários, né? O que tem que ser feito, principalmente em relação às escolas que estão tendo muitos problemas, inclusive está aqui a secretária de Educação, Noemita, pode ficar aqui perto do prefeito. Tem muitas escolas aqui em Assaretem que os problemas daquelas famílias traz para a escola e as escolas se tornam muito violentas. Tem muitas escolas na nossa região que os alunos criam problemas com professores, não deixam os professores lecionar, tem professores que estão adoecendo, né? Por conta disso, a professora faz um plano de aula e quando chega lá nem pode dar porque tem alunos que não deixam. Então, eu queria ver uma forma para isso não acontecer nas escolas. Eu queria que vocês dessem alguma sugestão. Bom, eu vou primeiro saudar a Noemita, né, e todos, em nome dela, todos que fazem a educação da rede estadual e municipal aqui de Assaré. Eu vou falar de 3 questões bem rápidas, e vou deixar a pelinha na questão da violência. Vamos nós. Primeiro, professor ser valorizado constantemente. Tivemos agora recentemente um reajuste de piso que era 0,37%, portaria publicada. E nós não nos conformamos com isso. Fomos até o ministro, fomos negociar com o DIME, com o CNTE, e conseguimos mudar esse valor para 5,4%. Só que isso aí ainda não está definitivo. Por quê? Porque este mês vai ser votado no Congresso uma medida provisória e que diz nunca reajuste do piso pode ser abaixo da inflação. Porque quase que era. Aliás, chegou a ser publicado. Então, primeira coisa. Outro ponto é que a escola não tem só professor. Lá tem secretário escolar, merendeira, os não docentes. E eu sou relator do projeto de lei que dá um valor melhor, uma condição mais digna para quem não é professor. Primeiro ponto. Segundo ponto, estrutura física. Nós temos que ter 100% de escola climatizada, especialmente no Norte e Nordeste. Não tem como. Fica insalubre o ambiente.
E a rede estadual é quase toda climatizada. A rede municipal de Fortaleza era só 15%. Nós dobramos em um ano e agora vamos para 50%. E a terceira pauta que eu trago aqui como grande desafio neste momento, você não pontuou, mas eu vou colocar, chama-se a educação inclusiva. Crianças com deficiência. É grande. Jocélio, em Fortaleza, eu comecei em 2025 com 30 mil alunos laudados. Terminei agora nesse ano, eu já estou com 40. Só para ter ideia do que se representa. Aí, assim, eu vou ter que contratar um cuidador para cada um assistente pedagógico, um assistente de inclusão, porque a criança está na sala de aula, mas o professor está pronto para receber, ele tem apoio para isso. Quando eu falo apoio, não é só apoio de conversa, não. Tem que ter apoio pedagógico, tem que ter um assistente de inclusão na sala de aula. E aí não tem recurso para isso. O Fundeb dobrou, mas o desafio não era tão forte como está agora. Então, eu já tenho um projeto de lei pronto, em reta final, para que algum recurso venha para a educação inclusiva. Eu penso assim, eu pensei nos jogos eletrônicos, jogos de azar, do recurso do imposto vir para a educação especial. Aí você, não, mas Lula quer acabar esse jogo de vez. Aí eu penso em hidrogênio verde, energia renovável, energia solar, mas esse desafio está posto, não tem financiamento para ele. Não vamos estar culpando o prefeito e o secretário, não, porque não tem financiamento. Então, eu coloquei 3 pontos, eu nem coloquei a violência até para deixar espaço para a secretária falar, mas, piso do professor, piso do não docente, estrutura física com climatização e educação inclusiva. Eu coloco 3 desafios aí de ponta em qualquer município desse país. Edilvan, só depois a secretária vai falar, tem um ponto aqui importante, que eu não pontuei, eu vou pontuar, a questão da merenda escolar, que foi um motivo de questionamento lá na minha conversa com os professores de Altaneira, que eles não têm direito, a lei não dá direito deles merendarem junto com os alunos. Isso eu acho um absurdo. Essa pauta eu falo com propriedade. É um absurdo falo isso. Com propriedade. Por quê? Porque na Comissão de Educação fui relator do projeto de lei, passou na Comissão de Educação, já está no Senado. E em Fortaleza, a primeira cidade do Brasil, aprovei uma lei municipal dando esse direito. Desde agosto do ano passado, que em Fortaleza, todo professor, todo servidor e todo terceirizado. Porque, Edivan, como é que tu sai do mandato de deputado para ser secretário? Eu saí para me aproximar dessa realidade, para ter mais força no Congresso, dizer que é capaz. Porque se Fortaleza fez, por que os outros não podem fazer? Então, eu volto com essa questão de dizer, não é só discurso, então é uma realidade. Então, isso aí, desde agosto do ano passado, que o prefeito Evandro. E sobre merenda, eu tenho que fazer um elogio ao Camilo. O Camilo pegou o programa de alimentação escolar sem reajuste há muito tempo. Há muito tempo. É muito desde pouco, a época da Dilma. O governo do Temer, do Bolsonaro, não deu 1% de reajuste. O Camilo deu 2%, mas ainda insuficiente para atender a insegurança alimentar, especialmente do Nordeste. Certo. Eliane, obrigado mais uma vez por sua presença. Eu queria que você falasse aí sobre esses pontos que já foram abordados aqui. Bom, aqui como o Edilvan coloca, a questão da valorização, dos profissionais, que para a gente é muito importante. Eu quero aqui também cumprimentar a minha amiga Noemita, uma grande secretária, referência, viu, prefeito Libório? Uma referência a Noemita. Em seu nome, eu quero cumprimentar a todos que fazem educação aqui de Assaré, do município e também do Estado. Já a gente vai também encontrar com os nossos, E, como você coloca, Jocélio, a educação tem muitos avanços, sem dúvida. Isso aí assim, não tem dúvida dos avanços, mas com muitos desafios também. Até porque a própria realidade também nos desafia a isso. O mundo vem dessa forma, com muitas mudanças, tecnologia, e a gente precisa também correr aí para chegar junto. Então, nós temos muitos desafios, como já foi colocado. E a valorização dos profissionais, aqui no estado do Ceará, como o Edilvan colocou, o piso, nosso governador Elmano foi um dos primeiros, acho que talvez o primeiro governador a já anunciar o piso de forma retroativa e com repercussão em toda a carreira. Não é só para aqueles professores que estão abaixo. No piso do estado do Ceará, toda a carreira recebe esse piso. Então, é uma valorização, só que ainda é pequena. A gente precisa valorizar mais ainda quem, de fato, está no chão da sala de aula, no chão da escola, nessa construção do conhecimento com a nossa juventude. E essa questão da inclusão que o Edilvan traz é um grande desafio também.
precisamos ter mais formações, precisamos ter mais aproximação dessa pauta, mas, de fato, não temos aí recurso, né, assim, apropriado para esta pauta. E é um desafio, nós sabemos das dificuldades que as escolas têm para esse processo todo também de formação e de inclusão, assim como os pais também, as famílias que também têm, porque reconhecem, né, na escola esse local de reunir vidas, como eu sempre digo, a escola é um lugar de sonhos, e esse lugar de sonhos reúne vidas. Então, o pai acredita muito, e é para acreditar na escola. E a escola pública, especialmente, que tem que ser a melhor, porque é feita para filho de trabalhadoras e trabalhadores. E temos também aí outros desafios, como a violência mesmo que você coloca, né? Essa violência, a questão da saúde mental dos nossos professores, servidores, não só os professores, mas todos os servidores, também é desafiante. Já me propus, inclusive, a fazer aí uns grupos de estudos, receber pessoas para ouvir sugestões de como a gente pode melhorar essas condições. Nós temos psicólogos nas regionais para esse trabalho, assistente social da mesma forma. Temos vários projetos, como o projeto da paz. Então, são várias situações que nós temos, vários projetos de entrada, mas a gente sabe que ainda é insuficiente. Então, eu tenho colocado à disposição para ouvir sugestões também de como a gente encarar melhor para resolver essa situação. Tá certo, depois a gente volta a falar com o deputado e com a Eliane Estrelas, nossa secretária. Libório, eu quero colocar esse ponto aqui, que inclusive só para complementar aí o que o Dilvan falou, em relação à merenda dos professores. Os professores só merendam na escola quando sobra. Isso já é feio. Essa aqui é a verdade. É uma lei. É a lei que não permite. Eu até discuti isso lá isso é em todas as cidades, lá em Altaneira, em todos os lugares. E eu discuti isso numa reunião que eu tive com os professores. Foi até um bate-papo legal lá em Altaneira. E teve um que disse: Jocélio, mas não adianta ser lei. Eu digo: mas lei muda. As leis podem ser mudadas, basta vocês... Não existe uma proposta de mudança, mas vai demorar. Eu levei esse questionamento para a Kézia, prefeita Kézia, numa entrevista que eu tive com ela. Eu disse: prefeita, eu tive uma sugestão de um prefeito, que na cidade dele, ele disse que recebe, eu não sei se é 46%, falou a verdade, não sei, 46% só para cada aluno da merenda escolar. Centavos. 46 centavos para cada aluno. Né? Não sei se é isso, foi ele que me passou. Então, ele disse que, resumindo, recebe 15 mil reais para a merenda. Aí, o que é que ele fez? Colocou 45 mil da prefeitura para complementar e criou uma lei municipal, né? Podendo, a parte da prefeitura, os professores merendarem. Entendeu? Por quê? Porque aí até a Kézia que mas é bom fazer a lei, justamente, e dizer ao promotor: olha, nós estamos botando aqui para os professores merendar com a parte da prefeitura, a lei foi criada, porque eles não deixam. Eu queria que você falasse sobre isso. Jocélio, e também, logo em seguida, sobre os precatórios. Você está doido para falar sobre os precatórios? É você que está doido para perguntar também. O Estado já pagou, hein, Eliane? Jocélio, assim, primeiro, assim, como eu quero dizer ao povo do Assaré, que vocês falando, e Dilvan falando, Eliane falando, quero aqui agradecer a presença da nossa secretária, aqui mesmo, Noemita, né, que depois ela vai para aí. Eu agradeço sempre a Deus por você estar ao meu lado, representando toda a educação desse município, né, uma pessoa comprometida, séria, competente, que me ajuda muito a tomar decisões acertadas e que a população tanto precisa. E hoje, eu estava aqui refletindo, Dilvan, e o povo do Assaré, e voltando o tempo, há praticamente 6 anos atrás, quando eu decidi colocar o meu nome à disposição do povo do Assaré, e quero agradecer muito a você, Dilvan, por tudo que você fez de me ajudar a planejar.
os dias que, caso Deus e o povo me dessem a oportunidade de representar. E nós falamos sobre precatório, nós falamos sobre estrutura, nós falamos sobre valorização, sobre organização, e tudo isso é o que eu e Noemita, nós dois juntos, com todo o corpo educacional do município, a gente tenta fazer. Quando se fala de estrutura, Eliane, nós, quando iniciamos o mandato, nós tomamos uma decisão, porque a pandemia veio, né, e deixou de ser presencial, então o transporte escolar não tinha despesa, e nós só recebíamos 24 milhões do Fundeb. Sentei com o Idilvan em 21, sentei com o Noemita e fomos planejar quais eram as ações que nós tínhamos que fazer para a gente melhorar o Fundeb, né? Então, o que eu quero dizer ao povo da Assaré é a importância de você estar cercado de pessoas sérias, comprometidas, que ajudam direto e indiretamente com que as coisas aconteçam. E eu sempre quero dividir com você, Idilvan, todos os avanços que nós tivemos na educação desse município, você participa direto ou indiretamente. Eu quero aqui dizer muito ao povo do Assaré, o quanto você é importante, o quanto você ajuda, o quanto você é um cara leve, um cara que faz a política com um caminho diferente, né? Não estou querendo dizer que nós somos melhores do que ninguém, mas nós tentamos trilhar caminhos que impactam na vida das pessoas. E quando se fala aqui, transporte escolar, valorização, estrutura, tudo que aconteceu na Assaré, você me ajudou a fazer com que acontecesse. E assim, Eliane, olha, nós iniciamos 21, como eu disse, nós diminuímos logo o transporte escolar, compramos ônibus usados. Com isso, nós tivemos a economia que consegui fazer a Escola da Moeda, a Escola da Cajazeira de Sibião, a Secretaria de Educação do município, a Escola do Raul Onofre e a escola, teve outra, Raul Onofre, Secretaria, sim, terminar a creche da Moeda também, mas teve outra, Ananias, a creche da Moeda, foi a Escola da Moeda. E lá atrás, em 21 para 22, nós entregamos ao povo da Assaré, tudo climatizado, escolas novas, né? Claro que uma ou outra precisando ter mais estrutura, de não caber uma quadra, de não caber alguma coisa para que o esporte e o lazer tenha mais qualidade. Mas o que eu quero dizer aqui, que muitas coisas foram decididas juntos, mas aconselhadas pelo deputado Idilvan. E o quanto também é importante nós termos secretários, pessoas que defendam, que entendam os dois lados da moeda. Noemita, às vezes eu chegava para ela, eu digo, você está sendo secretária ou está sendo professora? Não, eu estou secretária, mas eu estou lhe passando o que é o certo a se fazer. O que é que, se eu estivesse lá sendo professora na sala de aula, eu queria que fizesse por todos nós. Então, eu quero dizer, não, assim, a importância de você sempre estar me despertando tudo aquilo que é fundamental. Eu estava vendo atentamente, Idilvan, Eliane e o povo do Assaré, que o ministro, né, aprovou, semana passada, atrasada, a questão do piso do temporário com o concursado. O Supremo Tribunal Federal. Supremo, né? E aqui, desde janeiro de 24, que nós fizemos isso. Sentei com o Idilvan, sentei com o Noemita, né, e decidimos que a valorização ela tinha que chegar já naquele momento. Então, não precisava que a lei... Então, assim, eu quero compartilhar com a população a importância de ter pessoas ao nosso lado que despertam tudo isso aí. Em relação à merenda, João Célio, é fato que é uma coisa constrangedora, mas, infelizmente, a lei é o que a lei hoje nos permite. Então, assim, nós 23 e 24, mesmo sem os aumentos, nós iniciamos um trabalho muito forte, a quem eu quero agradecer, a toda a equipe, as cozinheiras, as meninas, as nutricionistas, que nós capacitamos as pessoas, nós estivemos muito próximos, nós cobramos, enfim, só para dar um dado a vocês, em 2024, quando chegou dezembro, sobrou nas contas do município R$140 mil, com o próprio dinheiro da merenda escolar.
e não faltou merenda. E o que é que foi isso? O cuidado, o zelo, né? A responsabilidade que nós tivemos de cuidar realmente na ponta, e a gente só cuida se tiver todo mundo junto, né? Nós sabemos que, em uma vez ou outra, a Noemita teve que intervir, teve que chamar as cozinheiras, teve que ir na escola, chamar diretor, explicar, né, o que é que realmente tem que fazer, o que é que a gente realmente representa, o que espera, o que a gente tem que fazer, e tudo isso nós temos que, gestor, é isso, é você estar tomando decisões que muitas vezes agrada, e tem decisões que desagradam, mas que é o que a gente tem que cumprir, né? Então, em relação a tudo isso aí, e daí para cá, Eliane e Dilvan, nós fizemos essas escolas, fizemos a escola João Bantim, né? Está lá, a escola linda, climatizada, fizemos a escola, praticamente derrubamos, fizemos outra, a escola Batistina Braga. Nós estamos fazendo agora, nesse momento, e vamos entregar até o final do ano, se Deus permitir, uma creche nova no Distrito de Genezaré, uma creche nova lá na comunidade da Vajota, e uma escola nova no Distrito da Aratama, com 14 salas de aula, que você tanto me pediu, Dilvan, para que eu pudesse fazer essa escola, que passava na Aratama, e que via, né, que tinha que ter aquela estrutura, mas assim, fruto das suas orientações, fruto do seu trabalho, fruto de emendas que você colocou, não só para a educação, mas para a infraestrutura, para a saúde, você me ajudou a desafogar uma área e fazer com que fizesse, né, o recurso sobrasse para que eu pudesse fazer em outras áreas. Então, assim, a gente aqui, eu fico muito confortável quando o assunto hoje, principalmente está aqui representado por duas pessoas, né, que fazem tão bem ao estado do Ceará, que decidiram, né, ter sua vida pautada a valorizar, a fazer com que as coisas possam chegar na ponta nos municípios mais pequenos e mais pobres do nosso estado. Então, assim, é um momento de muita alegria para mim, hoje estar aqui, ouvindo vocês, conversando com a população, mas também me fazendo uma reflexão de tudo que nós fizemos, nós tomamos as decisões assertivas para que as coisas possam acontecer aqui no nosso Assaré. Você falou sobre merenda, sobre piso, sobre coisa mais, enfim, vou deixar você perguntar aí. Tá tanta doido pergunta aqui que eu anotei aqui, que é tanta pergunta que você já fez. Mas eu quero que Noemita também se fale, né? Depois você vai voltar a falar. Noemita, você chegou, você ouviu todos os pontos, né? Todos os pontos que foi citado aqui. E eu queria que você fizesse uma avaliação rápida aí em relação à educação no município de Assaré. Você, como gestora, também não vou lhe dizer qual o dia que eu vou começar a matéria, viu? Tá. Não vou dizer. Surpresa. E eu queria que você falasse um pouco aí sobre esses pontos, né, que nós tocamos aqui em relação à educação do município de Assaré. Boa tarde, Jocélio. Boa tarde a toda a população açareense. Um prazer e uma alegria muito grande estar aqui. Quero aqui cumprimentar o nosso deputado Dilvan, a nossa ex-secretária, mais eterna secretária Eliane Estrela, agradecer imensamente ao prefeito Libório por toda a oportunidade que tem nos dado enquanto educação e para a educação. E, assim, Jocélio, eu vou iniciar, eu não sei se Dilvan lembra, mas no dia 9 de junho de 2021, eu nunca esqueço, eu estive no gabinete de Dilvan e ele pegou um papel, uma folha A4, e fez uma árvore de possibilidades de como ter sucesso enquanto secretário. E quais os caminhos que eu tinha que percorrer na educação. E até hoje eu tenho, está na capa de uma pasta minha, com todo o histórico da educação de Assaré. E eu sigo. E eu lembro que Dilvan pediu para entrar em contato com uma grande secretária que tinha sido em Nova Olinda, e logo no ano seguinte ela faleceu. E, assim, como o Libório colocou aqui, a gente tem que agradecer todo dia por pessoas que estão no poder público cuidando da educação com responsabilidade. E temos o legado de Dilvan e o legado de Eliana também na educação. São parceiros que nos ensinam, nos acolhem, existe um regime de colaboração entre estados e municípios e que não deixaram em nenhum momento esse regime distante dos municípios. Então, só agradecer mesmo o cenário que hoje a gente se encontra enquanto educação,
olhando o cenário que Libório coloca, a educação, e vendo hoje o quanto é bom estar diante dos professores, diretores, com propriedade e com a responsabilidade de dizer, estamos fazendo o dever de casa, não estamos fazendo muito, porque é um desafio muito grande. Estive conversando com o Libório essa semana em relação à educação inclusiva. Quais os caminhos que a gente tem para fazer? Libório já está com planos para a educação inclusiva, porque, de fato, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, e que bom que eu vi que o Divan também está com esse olhar voltado para a educação especial, porque necessita mesmo. Então, eu analiso o cenário, principalmente da educação de Assaré hoje, um cenário, vamos dizer, leve de se trabalhar, leve de buscar como fazer educação, e leve no sentido de, quando tem valorização e condições de trabalho, as pessoas elas têm o prazer de estar trabalhando. E hoje eu quero agradecer ao prefeito Libório, que, consequentemente, ele escuta muito Idilvan, Eliana, muito, e sempre quando eu chego para Libório com uma ideia, eu vou perguntar a Idilvan, e Idilvan é um parceiro mesmo, que está com Libório, combina, e eu sempre falo, os deputados, eles são, eu vejo, é uma questão minha pessoal, essa eleição agora que vamos ter esse ano, ela é muito importante para os prefeitos. E quando o prefeito ele tem a responsabilidade de ouvir e de fazer o que é proposto no município, é fruto desse diálogo com os deputados. Então, eu vejo hoje esse cenário e agradeço imensamente a responsabilidade que Libório tem em gerir os recursos e trazer. Hoje a educação de Assaré, eu não tenho palavras, e recebemos os resultados preliminares do SPAES, crescemos em todas as séries, no 2º, 5º e 9º. Também recebemos os resultados preliminares do SAEB, crescemos também. No ICA, que é o do CNCA, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, também crescemos. E, assim, pontuamos uma pontuação a maior da CRED 18. Então, para a gente, isso é fruto de um trabalho, um regime de colaboração mesmo, que é feito entre estados e municípios, e só agradecer. Jocélia, ela só esqueceu de dizer que ela é mentora, tá? Por toda a competência que ela tem, ela hoje é mentora do Estado. Tá certo. Dilvan, vamos sair um pouquinho da educação. Volto já a falar com você sobre muitas coisas aqui do Assaré, viu? Não vá pensando que eu não vou perguntar, que eu vou perguntar. Dilvan, a gente sabe que nós estamos, né? Não é que a gente saiba, nós já estamos no processo eleitoral. A gente vê muitas... O quadro começou a ser pintado. Uma hora pinta de uma forma, não, apaga, vamos para isso aqui. Então, mas já começou, até alguma coisa pintada. A gente já sabe, cada macaco está no seu galho, como diz o ditado, cada pretendente a ser deputado está no partido, não pode mais lutar, a janela partidária já saiu. E eu queria saber de você, primeiramente, que você, inclusive, saiu nas mídias aí, de que você poderia também, né, disputar uma cadeira no Senado, caso, veja só, caso o Júnior Mano não fosse contemplado, vamos dizer assim, com favorecimento, que a gente sente que no grupo, parece que o Júnior Mano não é bem aceito. A gente sente isso. E que se caso o Cid não consiga colocar o Júnior Mano, que é a intenção dele, ele poderia lhe chamar para ser senador, e você não seria deputado federal. Eu queria que você falasse primeiro sobre isso. Você falou em quadro, né? E eu vou usar a simbologia de quadro, né? Que a minha educação também conta no quadro. Sim. É muito importante o que você escreve nesse quadro, na sua história política e de vida. Eu tenho 20 anos na pauta da educação, 20 anos, né? Em boas defesas da educação. Eu fui deputado em 2018, eleito, tive 154 mil votos. Em 2022, tive 187 mil votos e estou numa pré-candidatura, um terceiro mandato parlamentar. Mas eu não sou candidato a deputado para continuar como deputado, isso não me mexe muito comigo, não.
mas é porque essa pauta da educação é muito desassistida no Congresso Nacional. Eu sou relator da lei, dos precatórios, sou relator da merenda escolar, sou relator do PIS dos profissionais não docentes, sou coautor da lei do Fundeb. Por que eu tenho tanta autoria e coautoria, né? É porque o parlamento dos 513 não tem nem 10 que defendem essa pauta. Nem, né? Você está aí preocupado com a educação de altaneira do município todo. Por lá no Congresso essa pauta é terciária, não é nem secundária. Pois a educação é prioridade. Prioridade de onde? Não tem nem parlamentar eleito na educação. Dos 513, não tem nem uma dúzia que fala sobre a educação. Estou relator de quase tudo. Então, minha pré-candidatura é no sentido que essa pauta continue muito forte. Essa história de ser candidato a senador, de pré-candidato, eu vi meu nome circular, acho que eu passei uns 10 dias sendo pré-candidato a senador. O povo ligava, ei, senador. eu estava brincando, eu sou atento e me chamo de senador agora. Não houve uma torcida muito grande aqui pois por você, porque mas disse que assim, precisamos de uma majoritária aqui no Cariri, e você seria ótimo. Pés no chão, eu nunca fui um lunático, um voador. Pés no chão em relação a essa questão. Eu sou um pré-candidato a deputado federal, gostei de meu nome aparecer, né? É bom a gente aparecer positivamente. Se fosse em processo de corrupção, não sei o que, eu estava super envergonhado, mas não. Mas minha candidatura é deputado federal. Eu estou nessa vibe aí, buscando esse processo, né? Isso não subiu minha cabeça, não. Eu fazia brincadeira com isso. Quem ligava, eu dizia, olha, não atende, se chama de senador. E é bom a gente ser lembrado para coisas boas, né? Isso é bom, isso é importante. Isso é bom. Dilvan, agora vamos... Eliana Estrela também, que hoje está no cenário político diferente, né? Ela, hoje, segundo o que a gente observa, ela já está aí numa pretensão de disputar uma vaga, né, de deputada, por isso que se afastou. Eu fico assim pensando, o Cariri está cheio, né, de deputados, tá certo? De pré-candidatos a deputados. Nós temos aí vários, mas é aquele negócio, quando entra uma mulher, a gente fica até de surpresa, sabe? Porque a gente só vê falar em homem deputado. E outro dia eu discuti isso. As mulheres parecem que não gostam muito de entrar na política. Mas o que levou você a ter essa definição de lançar seu nome para uma vaga na Assembleia? Na realidade, Jocélio, eu ainda nem lancei, tá? Tá. Pois lance aqui eu ainda no nosso nem lancei programa. que sou pré-candidata. Eu desincompatibilizei no período, né, o período certo, e coloquei o meu nome. Eu sou de um projeto onde é aí liderado por o nosso presidente Lula, o Elmano, nosso governador, o Camilo, e aqui o Gilvan, o prefeito, enfim, nós somos de projeto, um grupo. E, dessa forma, coloquei meu nome aí e saí, mas ainda estou ouvindo as pessoas, que eu acho que isso é o que é o mais importante, porque ser candidato, pré-candidato, não pode ser uma vaidade, não pode ser um desejo pessoal. Então, primeiro, eu peço muito as bênçãos de Deus. Eu sou uma pessoa que sou muito devota. Eu acredito muito no que Deus quer para a gente. Então, se for primeiro, eu pergunto se é da vontade dEle. E tenho andado ouvindo as pessoas, conversei até já um pouco com a Noemita. Então, eu tenho ouvido para saber se realmente é esse momento, se realmente é o momento de querer uma mulher professora para defender lá a educação, mais ainda as pautas também das mulheres, porque, como você diz, não é que a mulher não queira, muitas vezes ela é deixada para trás, porque existe a violência de gênero, político também. Então, muitas vezes, as mulheres são preteridas, e nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos ser determinadas, até porque o nosso lugar é onde a gente quer. O lugar da mulher onde ela quiser. Então, essa questão de dizer que não quer, não é. Muitas vezes é exatamente por ser deixada para trás, né? Um pouco para trás. Então, eu estou nesse momento de construção, ouvindo as pessoas, fazendo projetos, entendendo exatamente, como eu coloquei aqui na outra fala, me dispondo a conversar com as pessoas para saber ainda muitas vezes quais são os maiores desafios, o que é que a gente pode apresentar enquanto proposta, se vier realmente a ser uma pré-candidata.
Então, esse momento eu ainda eu pedi até o final do mês para a gente poder ter essa decisão. E tenho andado nos municípios, conversado com o nosso povo, porque nós temos um povo muito aguerrido, sabe? Eu costumo dizer que o time da educação do Ceará é um time aguerrido, é um time forte, e esse time que me orgulha em fazer parte esse tempo todo da nossa educação. Você falou em final de mês, nós já estamos no final do mês. Dá uma lançada aí, exclusiva aqui no nosso programa Libório. Eu vi outro dia vamos voltar a falar com você sobre política, mas depois nós vamos voltar à pauta, tá certo? Sobre educação, sobre os precatórios. Você vai entrar mais forte aí sobre essas informações que você vai passar. Mas assim, eu vi outro dia aí você nas mídias, em outros canais, né? Os repórteres, os jornalistas lhe perguntando se você foi convidado para ser deputado. E essa pauta nós já tínhamos até discutido aqui no programa, onde você descartou totalmente uma pré-candidatura sua. Mas lá no Cariri, alguns jornalistas amigos, né, soube que o Cid lhe convidou mais uma vez para você ser deputado. Eu queria que você falasse sobre isso. Houve mais um convite, mais uma vez convidaram você para ser deputado. Pelo menos fale aqui, porque eu sei que está descartado. Você não será candidato a deputado. Jocélio, eu estava no Potengi nesse dia, Sim. né, quando alguns colegas seus me fizeram a pergunta e apenas eu relatei que tinha sido convidado, mas lá atrás, não agora. Sim. Até porque eu já tinha decidido, né, Sim. que ia terminar o mandato que Deus e o povo da Assaré me deu, e eu precisava de me estender até o final do mandato, até porque fui eleito para governar até o final de 28, né, 31 de dezembro de 28, 31 de dezembro de 28, e decidi tomar essa decisão. Mas isso me deixa também envaidecido, né, porque quando a gente é visto, quando as pessoas despertam ou olham para a gente e vê que a gente pode representar algo, né, que requer tanta responsabilidade, e que sempre divide essa responsabilidade com a população. Eu já vi assim, alguém dizer assim, eu vou votar lá para deputado, o que é que o deputado faz? Mas acabei de falar, nesse instante, há poucos minutos, a importância de um deputado, de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que tem um pensamento diferente da política, como o deputado Dilvan, assim, que chega, que tenta fazer com que a receita do bolo aconteça, né, da maneira certa, porque já tem experiência, já é um cara que está há 20 anos representando a educação do Estado. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que sempre que eu tenho a oportunidade, Dilvan e Eliane, eu converso com a população e eu tento, né, nesse pouco tempo que estou à frente do município, deixar cada vez mais a população livre, as pessoas chamando a consciência para cada um, né? Se você perceber, as minhas decisões políticas, Jocélio, elas serão sempre voltadas a priorizar a população, né? Só que a decisão minha, eu espero contar sempre que a população esteja atenta, né? Nós estamos aqui à frente, você perguntando se a Eliane é candidata, e Dilvan colocando o nome dele à disposição do povo do Assaré. E o que eu mais espero que o cidadão açarense faça, que vá votar em A, em B, em C, em D, mas que procure analisar e descobrir o que é que A, B, C, D, E está fazendo ou fez pelo Assaré. Não justifica, nos mundos de hoje, enquanto os municípios pequenos, pobres, que requer tanta atenção das pessoas que o representam, né? O cidadão que hoje tem cirurgia toda quinta-feira pré-agendada no Assaré, que tem 100 cirurgia de pterígio e de catarata no nosso município, que tem escola de qualidade, que tem um transporte com a melhor qualidade, que conseguimos asfalto para a Serra de Santana, para o Amaro, para o Genezaré, para o Canoas, que já conseguimos quase 200 mil metros de asfalto na sede do município, que fazemos saneamento, que tem fardamento para as pessoas, município, né, que paga 100% do INSS, chegar numa eleição e dizer assim, votar por votar em alguém. Então, eu convoco sempre a população, né, que fique muito atento, né, porque a minha forma de fazer política, e eu vou
me reunir com a população, vou procurar a população, mas para despertar, né? Uma pós-eleição, né? Eu quero aqui um candidato como Edilvan, que ajuda a infraestrutura, que ajuda a saúde, que ajuda a fazer com a Saré, eu abro as urnas e um cara desse não é valorizado. Eu vou ficar muito triste, mas eu tenho certeza que a maior decepção, quem vai carregar é o povo do Assaré, porque vai ser visto por os demais pessoas que vieram, que não valorizam as pessoas que trabalham. Então, deputado Edilvan, deputado André Figueiredo, que trabalha toda hora eu estou cobrando, estou pedindo, enfim, outras pessoas que estejam colocando o seu nome à disposição do povo, a população tem que conhecer o trabalho dessa pessoa, né? E outra coisa que eu sempre prezo é tomar decisões políticas que sejam voltadas para as pessoas que representam causas, para pessoas que representam a região, que sejam da região, que conheçam a região, que possam estar, né, no futuro, caso Deus e o povo possam estar representando a gente, elas sejam pessoas mais próximas, né? E eu parabenizo a Eliane aqui, uma mulher que passou 7 anos e meio, praticamente, à frente da Secretaria da Educação, que está pensando, né, está ouvindo a população e que está pensando em tomar uma decisão. E eu peço muito que Deus lhe cubra de discernimento, Eliane, de maturidade. Você é uma mulher, mãe de família, é uma pessoa espetacular, que representa o Estado do Ceará, representou durante muito tempo, né, e que vai continuar representando sempre, porque o legado da gente, quem faz é a gente, e você plantou o bem, semeou o bem, tentou dar o seu melhor para que pudesse, junto com o seu grupo, né, que é um grupo muito grande de pessoas que tomam de conta da educação do Estado do Ceará, procurassem fazer o bem à população. Então, assim, outra coisa que eu sempre, que tenho oportunidade, às vezes eu vejo assim, me colocando sempre a responsabilidade de um gestor. Eu estava dizendo aí de Edilvan, Jocélio, ali há pouco instante, que ele estava secretário de Fortaleza, da Prefeitura de Fortaleza, e o quanto o peso de estar representando e ser secretário, ser prefeito, você carrega com você mesmo. E ele hoje, né, 30 dias depois que ele deixou a secretaria, ele já está outra pessoa, mais leve, mais tranquilo, né, com o sentimento de dever cumprido, mas o que eu quero sempre compartilhar com as pessoas, estar político, representar o povo, não é brincadeira, né? Não é brincadeira não, porque o povo paga a conta. O povo pode receber benefícios, mas também pode receber coisas que vêm impactar negativamente nas famílias, né? Aí aqui no Assaré não é diferente. Eu tenho procurado fazer um mandato livre, deixar as pessoas cada vez mais assim, até porque eu só tenho o meu voto. A única coisa que eu vou prometer ao povo da Assaré é de votar em alguém que possa estar fazendo o bem à população, alguém que eu acredite que vai fazer o bem à população. E que já vem fazendo. E que já vem fazendo, né? Então é isso que eu espero, né? Sempre que puder falar, sempre que puder, que a população puder ouvir, a única coisa que eu posso, procure avaliar e procure conhecer, né, quais são as qualidades que inúmeros deputados, que inúmeras pessoas que vão colocar o seu nome têm em prol do seu município, das pessoas que estão aqui, para que possa estar juntos os vereadores, prefeito, enfim, que seja de oposição, que seja de situação, não estou falando de A, de B, de C. Vai votar na oposição? Rapaz, o que é que esse deputado fez? Porque a população, às vezes, tem uma certa mania de só cobrar depois que a pessoa, né? Então, assim, eu acho que tem que também aproveitar esse momento para trazer os problemas. Vota errado, depois vai cobrar. Depois vai cobrar. Então, depois que vota, meu amigo, depois que a maquininha zera, acabou, né? Eu vou pedir licença a vocês aqui, que o padre Zé Ricardo, inclusive, que é seu amigo, né? É um amor de pessoa. E eu não posso deixar de dar esse recado, ele mandou aqui uma mensagem para mim. Jocélio, a divulgação aí da programação do dia 1º de maio, deixa eu mudar de óculos aqui. Você já viu um radialista usar 2 óculos? Porque sempre tem óculos para frente, né? Mas eu não, eu uso 2. 12 horas, a programação do dia 1º de maio. 12 horas, missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, com a presidência do padre José Ricardo, tá certo?
Presença dos açarenses que moram na capital. Após a missa, tá? A imagem será conduzida até Assaré. Às 17h30, acolhida da imagem na Capela Nossa Senhora de Fátima, na Vila Moeda. Uma ciclo-motocarreata até a Matriz. Às 18h30, terço e exercício mariano. Às 19h, missa presidida pelo padre Vileci. E às 20h30, louvor e pregação com o padre Monteiro. Essa é a programação do dia 1º de maio, tá? Da Igreja Católica de Assaré. Muito bem. Libório, eu queria que você aproveitasse aí e falasse sobre... você falou na Câmara, nós já colocamos aqui, mas você vai rapidinho, porque aí o pessoal já tem agenda. Eu vou ser breve, porque o deputado tem Dilvan, tá? a Eliane tem agenda. Tá. Vai A para Baiara, então o que é que né? acontece? Eu quero ser breve. Certo. Precatórios, o que é que acontece? Eu quero dizer que presencialmente ao deputado Dilvan, que lá atrás, né, eu procurei o deputado para que a gente pudesse falar sobre a questão dos precatórios, o que é que podia ser feito. O deputado representa nas comissões lá no Congresso, deve ter feito algo de muito bom para que o precatório, enfim, está na conta hoje da Justiça, Dilvan, né? Nós temos hoje na conta, salvo me engano, 12 milhões e pouco, que representa 40% daquele valor que será pago 30% em 27, 30% em 28. A informação que eu tenho é que o juiz negou a liberação do dinheiro para a conta do município, porque foi os advogados que protocolaram o pedido. Nós estamos entrando agora, o município pedindo, porque quando nós íamos entrar, os advogados já tinham entrado, então o município vai entrar pedindo a liberação. E o que eu quero dizer a você, Dilvan, é que tudo aquilo que você me orienta, que você pede para que eu possa fazer, é que os professores fiquem tranquilos, nós vamos pagar os 60% dos professores, nós não vamos cobrar imposto de renda de ninguém, diz que a lei não permite que cobre. Então, se for lei, eu não vou cobrar. Se tiver, então assim, nós não vamos ter problema de nada. E me comprometer ainda que os 40% do que vier será para que a gente possa fazer mais creche, fazer mais escola, comprar mais ônibus, deixar o final do nosso mandato. Eu quero muito ter feito, mais uma escola aqui no Assaré, quero ter feito a creche do Amaro, quero ter feito a creche, a escola do Amaro reformada, enfim, me comprometo com tudo isso, com todo zelo, para que esse dinheiro do precatório possa cada vez mais ser investido na educação do município. Eu quero agora passar a palavra aqui ao nosso deputado Dilvan e Eliane, para que eles possam, né, fazer... Dilvan, eu sei da sua agenda, eu teria tantas outras perguntas, demandas, propostas para você levar lá para o Congresso Nacional, para a Câmara de Deputados, a Eliane, se caso se torne uma deputada estadual, também levar para a Assembleia. Eu tenho tantas outras. Eu queria ter mais oportunidade, mas infelizmente a gente sabe da sua agenda, correria, né? Mas eu vou rapidinho aqui, não precisa nem responder. Primeiro, quero que você leve uma proposta, quero que você grite lá no Congresso Nacional, a Eliane, com a força que ela já tem na política, por ser secretária, que aqui os aposentados, os pensionistas, não só aqui no Assaré, mas em toda a região do Cariri Oeste, são desrespeitados pelas agências bancárias. O que fazem com os velhinhos não é brincadeira. Tem velhinhos que chegam aqui 1h da manhã, 2h da manhã para receber o benefício, quando chega 9h lá na boca do caixa, não tem dinheiro. Volta para o sol, esperando. Isso é um absurdo. É uma das propostas uma das pautas que você grite lá, né? E muitas outras, se eu for falar aqui, são tantas. Mas eu queria lhe parabenizar pelo seu trabalho lá em Fortaleza, Eliane, pelo trabalho dela na Secretaria de Educação, foi uma das secretárias que mais ficou, né, na Secretaria de Educação por mais tempo. Eu acho que não teve nenhum secretário que durou tanto como você, né? Eu queria lhe parabenizar e deixar aí os microfones para que você coloque alguma coisa, fazer algum chamamento, passar alguma informação. Fique à vontade, vocês dois. Antes que o deputado fale, Ivan, só uma coisa que eu quero dizer ao povo do Assaré. Nós saímos daqui, nós vamos aqui no centro da cidade. E essa reforma do centro da cidade, eu quero dizer a cada um assaraense, foi fruto da sua emenda,
que você colocou em dinheiro. Tem 6 meses que esse dinheiro está na conta. Você colocou 2 milhões e 200 e poucos mil reais na conta, e esse dinheiro eu vou investir para transformar Idilvã o centro da cidade. E acabo de receber a notícia aqui que foi aprovado 995 mil, que é uma reivindicação da população, e eu levei até você, que é da ciclovia que liga do posto Avenida até a Moeda, e esse dinheiro será aplicado lá até o meio do ano. A gente espera que esse dinheiro entre, e eu quero dizer para você que aquele sonho que eu levei do povo do Assaré, você comprou a ideia, você colocou. E outro valor aqui, 2.189.000 reais, que foi da sua emenda, que será construída 8 praças aqui no Assaré. O Alto do Banguê, que tanto sonha, essa praça vai ser fruto do seu trabalho. Barreiros, que é um bairro aqui, vai receber uma praça fruto do seu trabalho. A praça da entrada da cidade, ali em frente a Metaus, que é na entrada, será do fruto da sua emenda. Uma praça, a pracinha do Alto, ali da igrejinha do Alto. Uma praça lá no distrito da Cajazeira de Simeão. Enfim, são 8 praças. A Praça da Aratama, que o vereador João Laércio está ali, que você também me pediu para que a gente pudesse botar em frente à igreja. Enfim, 8 praças. E eu quero agradecer a Deus que lhe dê saúde, e muito obrigado por você estar ao meu lado, porque sem você eu talvez não tivesse feito, talvez só 30% do que eu fiz no Assaré. Bom, minha fala final, né, já me despedindo. Primeiro sobre a Eliana, depois sobre o Libório. Eu quero dizer assim, você perguntou se ela é pré-candidata a ela. Eu posso dizer, eu acho que ela é pré-candidata. Eu posso também, dizer porque eu sou mais também, não, mas livre, solto. Ela pode dizer lá é pro povo, mas eu sei que importante ela essa pré-candidatura dela. É muito importante para a educação do Estado do Ceará. É muito importante, nós vamos estar juntos nesse processo. O segundo ponto, a questão dos precatórios. O Libório ser um amigo pessoal meu, e sim seja algumas responsabilidades. É que, assim, o tratamento que ele dá aos professores, né? Porque já pensou, Jocélio, eu não gosto de estar ao lado de todo mundo na política. Sabia dessa história? Não gosto. Sim, sei. E algumas pessoas me orgulham e me honram, é o caso do Libório. Então ele está dizendo, o precatório vai ser com multa, com juro, vamos pagar exatamente como é que são imposto de dinheiro. Isso para mim, já pensou se ele faz o contrário, como é que eu vou estar ao lado deste homem? O deputado que defende a educação e o prefeito não. Por isso que eu não posso estar ao lado de todo mundo. Assim, agora, minha fala final para o povo do Assaré, essas emendas parlamentares, é o recurso do povo, que o parlamentar devolve à população, né? E aí, assim, aplicar recursos no município de Assaré é uma tranquilidade. Não é tranquilidade, é sinal que eu não vou ter meu nome envolvido em nada feio, porque o Libório é um exímio gestor, né? Ele é um engenheiro civil, nos detalhes, né? Ele é contador em cada centavo que ele economiza, né? Isso aí, para mim, é muito confortável. E a política, política para fazer o bem das pessoas, para fazer o mal, é arte do poder, né? Como diz Maquiavel, do domínio. Para mim é uma arte de fazer amizades. Amizades. Quando eu falo no Libório, eu olho para um amigo pessoal, quase todo dia a gente se fala. E a Eliana, amiga de 20 anos, já fui chefe dela, sabe o quê? Então, é muito importante você ter esse sentimento de saber que a política é sim um espaço de amizade. É assim que eu vejo. E aí meu abraço ao povo do Assaré, que eu tanto respeito e quero bem. E volto sempre. E agradecer a você, esse Tá espaço bom. nobre. Não precisa agradecer. A gente tem que agradecer a sua presença aqui. Foi não, Eliana? Eu também quero agradecer a você, Jocélio, pelo espaço, agradecer aqui ao prefeito Libório por ter nos convidado para esse momento, e digo aqui o que Dilvan falou dele realmente é verdade. Assaré é um município que se desenvolve cada dia mais e que prioriza a educação, e priorizar a educação não é só um discurso. Quando eu disse que a Noemita é mentora, é porque realmente ela é uma referência em educação, e nós a convidamos, enquanto Estado, para que ela pudesse também fazer esse trabalho com outros municípios. Então, a Assaré está em boas mãos, sem dúvida, com os nossos gestores também, das nossas escolas estaduais, professoras e professores, servidores, que eu aqui muito me orgulho. Então, estamos muito bem aqui, tá, a educação toda de Assaré em boas mãos, tanto a municipal como a estadual. E agradecer imensamente aqui a toda a população do Assaré. Eu agora sou também quase daqui do Assaré, porque a minha nora é daqui. Johanna é daqui. Eu quero abraçar aí a Jaine, que é a mãe dela, o Belchior, que é o pai.
E Johanna é uma menina assim, que nós realmente recebemos como filha. Então, eu quero aqui agradecer ao povo do Assaré e dizer que eu já estou também, viu, Libório, aqui do Assaré, porque eu já estou com raízes aqui. Então, muito obrigada pelo espaço. Um beijo no coração para todos vocês. Libório, tá aí. Você vai acompanhar. Vocês vão almoçar ainda lá no Claudenor? Rapaz, nós estamos pensando. Não sei. É ele que vai bancar lá, Eu espero que Eu a vou lá caneta pra dele prejuízo. esteja bem. É. Tá bom? A caneta abraço. dele diz Luiz César que é uma ponta para cima, outra para baixo. Complicado. Um abraço. Valeu. Obrigado, Noemita. Que Deus abençoe a vocês, tá? Um abraço, boa viagem, bom sucesso, tá tudo de bom. Olha, nós vamos para os nossos patrocinadores culturais. Eu volto já já. Não sai daí não, não sai daí não.